Bom, se você tem bruxismo, que é extremamente algo que parece que foge do seu controle, porque você está dormindo e daí você vai comendo os seus dentes e isso vai te prejudicando demais, vamos entender aqui o que é que está por detrás deste comportamento que parece ser totalmente involuntário, mas que tem algo que você precisa entender para poder resolver isso dentro da sua alma e não ficar mais com este, não digo nem que é um hábito, mas com este mecanismo de defesa que você vai ver que não é muito uma defesa. Bom, morder é uma atividade bastante agressiva. A gente fala assim, vou te morder, vou te pegar com os dentes, né? E tem uma força os nossos dentes. E isso também é uma expressão da nossa capacidade de cuidar de nós mesmos, de enfrentar os fatos e de agarrar as coisas com os dentes. Sabe aquela história que eu falo assim, eu vou agarrar, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer aquilo que eu quero. Assim como o cão, quando ele arreganha os dentes, ele está deixando o que bem claro, olha, eu sou perigoso, hein? Eu sou agressivo. Também nós usamos esse termo quando a gente fala mostra os dentes a alguém, querendo dizer que tomamos uma decisão, pontuamos o nosso ponto de vista. Então isso é importante que você saiba que os dentes eles simbolizam isso. Eles simbolizam essa questão de, olha, eu tô aqui, eu tô me posicionando, né? Eu não vou, né? Não vai deixar com que as pessoas invadam você. Então os dentes eles representam esse dinamismo, essa habilidade para enfrentar a vida, abrir caminhos, abocanhando mesmo aquilo que te interessa. Você vai em cima do que te interessa. E isso tudo exigir de você uma energia agressiva. E eles também representam a nossa vitalidade, energia vital mesmo. Afinal, a agressividade e vitalidade são dois aspectos de uma mesma força, embora eles despertem em nós sensações, sentimentos, percepções totalmente diferentes. Bom, você já ouviu falar que se reconhece um bom cavalo pelos dentes. O que acontece ali, a gente avalia a vitalidade do cavalo pelos dentes. Então, problema nos dentes indicam que a pessoa tem dificuldade em expressar sua agressividade e em se impor. Então, como a gente não sabe lidar com a nossa potência, a gente não sabe lidar com a nossa agressividade, o que a gente faz? A gente reprime e nos tornamos cidadãos adaptados, pacíficos à luz do dia. Mas e na calada da noite? O que acontece? Tudo isso vem como sombras. Vai vindo tudo que você reteve, segurou durante o dia, à noite você quer extravasar. É como se emergisse todas as nossas maldades não compreendidas, maldades entre aspas. Até assim, eu tive vontade de falar, eu tive vontade de fazer, mas eu me encolhi porque achei que isso não era bom, o que iam pensar, ou não sei o quê, parará. Então, essas maldadezinhas, elas não são compreendidas e daí a gente reprime e chega à noite, você fica ruminando todas essas suas pseudos-maldades, pois nós não temos o quê? A coragem de confrontá-las e conscientemente elaborá-las, integrá-las de forma saudável. Sabe aquilo, eu sei que eu tenho essa energia, eu sei que eu tenho essa potência, como é que eu vou integrar? Como é que eu vou tornar toda essa minha força consciente e agir de uma forma saudável? É como se a pessoa não soubesse o que fazer com a sua agressividade. Então, eu não sei o que eu faço com os meus dentes aqui. É melhor eu simplesmente, acabar com eles. Agora você tem que entender o seguinte, que tanto a manifestação da agressão como a violência, ela manifesta sintomas de repressão da agressividade. Então não quer dizer que a pessoa que grita, que faz, que ela não tem uma agressividade reprimida. Ela está jogando também de uma forma totalmente errada. Então ela também está tendo uma repressão da sua agressividade, uma repressão da sua potencialidade. Então aquela potência de realizar, de fazer, está saindo totalmente desviada. Então, ambas, tanto a pessoa que expressa essa agressividade de uma forma torta, como aquela que está contendo essa agressividade, as duas são repressão.
Ambas são faces distintas do mesmo processo. As polaridades, elas nos mantêm na estagnação. É como se tivesse aqui alguém que reprime, né? Então ela reprime contendo toda a sua ação, a sua potência, e aquela que de uma forma desenfreada vai e joga toda a sua agressividade, a sua potencialidade de uma forma distorcida. Você percebe que tanto um como o outro te mantém aqui nessa estagnação, que não promove evolução, pois não há uma transcendência, não há um caminho do meio. Há apenas a manutenção deste conflito. Então, tudo que é polar te mantém no conflito. Então, quando nós nos vemos nessa polaridade, a gente precisa ver assim, como é que eu transcendo, como é que eu vejo o caminho do meio, qual é o equilíbrio entre segurar, entre expandir aquilo que eu posso colocar, como é que eu trago a minha potência de forma a integrar, de forma a contribuir. Então, isso daqui é um grande desafio da pessoa que tem este bruxismo. Então, apenas quando a agressividade não precisar mais ser reprimida, conquistando o seu espaço próprio e reunindo experiências para entender essa energia, é que será possível integrar de forma consciente a parte agressiva da natureza humana. Então, entenda o que eu estou te dizendo aqui. Nós precisamos pegar todas as nossas experiências, ver o que é que aprender com elas, como é que eu lido, numa situação X, como é que eu lido, numa situação Y, o que eu falo, o que eu não falo, como eu falo, mas se expressando, deixando a sua natureza vir. Porque o ser humano, ele tem uma natureza agressiva. Nós partimos de um ser animal, temos essa força desse instinto animal, mas nós temos a nossa consciência, que sabe como lidar com este instinto e não deixar com que o instinto venha de uma forma destrambelhada. A agressividade integrada torna-se disponível à personalidade como vitalidade, força interior, sem que isso denote fraqueza de caráter nem acessos de brutalidade. As agressões reprimidas, elas levam diretamente à formação de sombras e de doenças. Escuta o que eu estou te dizendo. Tudo aquilo que você reprime, que você tira da luz da consciência, ela vai para a sua sombra. E quando ela vai para a sua sombra, ela adoece o seu corpo. É aí que começa a surgir o tal do bruxismo. Então você já deve estar percebendo as causas do bruxismo. E que as pessoas acabam até usando aqueles modeladores, né, para não gastar os dentes, quer dizer, então eu tenho que colocar um artifício para que eu não triture, não acabe com os meus dentes. Então, alguma coisa externa que eu estou colocando para aplacar algo que eu tenho aqui internamente e não estou dando conta. Portanto, ranger os dentes significa que a pessoa não consegue satisfazer seus desejos de morder, agarrar, ir atrás daquilo que quer, usar sua potência, se impor. E por que a pessoa não consegue fazer isso? Porque ela teme que esses desejos são maus, não consegue integrar sua potência direcionada de forma madura e consciente. Então, ela passa a noite rangendo os dentes para gastar, aparar o quê? Todos os recursos que considera perigosos a si ou ao outro. Então, o que essa pessoa precisa? Ela precisa tanto de vitalidade como da capacidade de enfrentar e conquistar a vida. Então, essas pessoas, elas se veem tendo que lidar com problemas que elas acham muito difícil. Daí aquela coisa que as pessoas falam, nossa, é difícil de roer, isso daqui tá difícil de mastigar, isso aqui tá muito difícil para mim. Então aquela dificuldade de lidar com tudo isso faz com que elas simplesmente comecem a triturar, a simplesmente acabar com os seus dentes que representam essa força de vitalidade. Então, se você tem bruxismo, você já sabe agora o que é que está por detrás, o que é que está te movendo. Comece a pegar as situações da sua vida que você acha difícil, que você acha que não tem condições, que não tem capacidade. Fala, pera lá, eu vou resolver isso daqui. Eu vou abarcar e abraçar aquilo que eu quero. Eu não vou ficar fugindo. Afinal das contas, você é uma pessoa boa, mas você precisa trazer a sua potência de forma boa a conseguir conquistar aquilo que você quer. Sem achar que isso é mal. Sem achar que isso é ruim.
sem fazer essa ligação de que a agressividade é ruim. Sem agressividade, você perde a sua vitalidade. Então, o lado bom da agressividade é energia, é vitalidade, é força de ir, é força de fazer. Agora, como que você vai usar a sua agressividade? Aí é a sua consciência. Então, parece que tem uma vozinha lá dentro de você que diz: nossa, eu não sou bom, eu vou fazer mal, para mim ou para o outro, melhor conter. E é aí que você se perde. É aí que você começa, que o seu corpo vai começar o quê? Deixa eu fazer esse trabalho para ele. Já que ele tem medo de usar toda essa potência, então vamos acabar com essa potência, assim ele termina com medo. Essa é a informação que vai para dentro da sua mente. E é aí que você começa a criar todos estes sintomas. Então agora, com este conhecimento que eu estou te dando, você já sabe como fazer para parar. E você vai fazer isso com pequeninas coisas. Surgiu um problema, uma dificuldade, qual é a sua energia, a sua potência, que você vai colocá-lo ali em ação. E vai usar dessa energia agressiva? Sim. Para você ter uma ideia como a agressividade ela é boa, é através da energia agressiva que todos nós saímos da cama. Sabe aquela hora que você conta, 1, 2, 3, puf, e salta da cama quando você estava querendo ficar? Essa energia, essa força. A mesma coisa quando a gente vê alguma situação na vida e você fala, nossa, tenho que enfrentar. 1, 2, 3 e vou para lá. E vou de frente, e vou agarrar aquilo que eu acho que é importante para mim, que eu acho que é bom para mim, que eu acho que é bom para o outro. E aí você então sai dessa linha de polaridade, onde você fica ou se reprimindo, ou de repente soltando toda a sua agressividade de forma violenta, que também não é bacana, e você vai para o caminho do meio, da transcendência. Eu sei como fazer com isso. Eu sei como lidar com a minha energia e a minha potência. Sou um ser potente para realizar coisas que quero. E vou fazer. E vou desbravar este caminho. Sem medo de ser feliz, sem medo de achar que isso é ruim. Isso é bom, isso te traz força, vitalidade, energia, potência interna, potência externa. E seus caminhos se abrem. Então, para de triturar os seus dentes e começa a usar toda essa força para abrir os seus caminhos na conquista daquilo que realmente você quer. Até mais.